que vamos dar continuidade ao curso, ao programa Consultando a Bíblia, que o pastor Natanael vem ministrando ao longo das semanas, e hoje nós temos um tema diferente. Vamos dar início então ao tema Deveres para com a Igreja, um tema bastante atual, bastante importante. Eu vou então aqui no sistema de perguntas e respostas, faço a pergunta ao pastor e ele responde consultando a Bíblia. Pois não. Pastor Natanael, iniciando aqui então o tema Deveres para com a Igreja, qual é o primeiro dever do cristão para com a sua igreja? O primeiro dever para com a igreja é tornar-se membro dela. Como base bíblica, nós apontamos Atos 2:47 e Atos 6, versículo 7, que passamos a ler. Atos 2:47, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Agora, passando para Atos 6 e 7, e a multidão dos que criam, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Atos 5, versículo 14. E em seguida, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Atos 6, versículo 7. Não são todos os cristãos, pastor, nascidos de novo, automaticamente membros do corpo de Cristo? Sim, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 13. Muito bem. A próxima pergunta. Por que, então, é necessário que os novos convertidos se tornem membros da igreja? Unir-se à igreja local, tal qual o batismo nas águas, é uma expressão exterior de um ato interior. O Espírito Santo une o novo convertido a Cristo, como a vara é unida à videira. Esta obra faz-se pelo Espírito e registra-se no céu, mas é necessário que o povo convertido reconheça como consumada esta obra espiritual e não deve repudiá-la. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. A fé que existe no coração deve ser confessada com a boca para que se complete a salvação. O novo crente deve, da mesma maneira, confirmar de um modo visível o que teve lugar no seu coração e no céu. Muito bem. Você está ouvindo o programa Consultando a Bíblia, que é um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz. Estamos aqui dando o tema de hoje, Deveres para com a Igreja. Próxima pergunta, pastor Natanael. Existe outra razão para que o novo crente se una à igreja local? Sim, ele agora é membro da família de Deus e, naturalmente, deve procurar a comunhão com seus irmãos e suas irmãs no Senhor.
E ainda temos a ler a respeito em 1 João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. E, pastor, quais são as vantagens em pertencer a uma igreja? São muitas. A pessoa recebe regularmente o ensino da palavra de Deus. Segunda, a pessoa terá oportunidade para o serviço cristão. Terceiro, a pessoa gozará dos privilégios do culto coletivo com outros membros do corpo de Cristo. E quarto, a pessoa terá a oportunidade de unir a sua cooperação às dos demais com o fim de obterem maiores resultados. A pessoa receberá assistência pessoal no tempo de qualquer precisão. E sexta, a pessoa terá o gozo da comunhão espiritual com aqueles que são da mesma fé e da mesma experiência em Cristo. Pastor Natanael, depois então de se tornar membro da igreja local, qual é o dever para com aquela igreja? O membro deve comportar-se de tal maneira que sua vida honre a igreja e não a manche. Está escrito na Bíblia em 1 Pedro 2,12, em conjunto com 1 Coríntios 10 e 32. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Aí está a posição normal, natural, que deve existir dos membros da igreja em correspondência de responsabilidade. Agora, esse é 1 Pedro 2:2, lemos assim: o crente deve assistir ao maior número possível das reuniões da igreja para aproveitar ao máximo do conforto espiritual. E no livro de Hebreus, capítulo 10, e versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Repetindo, Hebreus 10, 25. O próximo dever aqui, pastor, o item 3, então, seu terceiro dever. Deve o quê? Deve acatar o pastor de sua igreja. Muito lógico, né, pastor? Muito... Não só acatar, mas ser fiel, leal. Ser leal. Hebreus 13, 17. Uhum. Quer que eu leia para o senhor? Pode ler. Eu vou ler um pouco para que o senhor possa, então, descansar um pouco aqui dessa longa explicação. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 a 13, vai no mesmo sentido. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa de sua obra. Tende paz entre vós. Bons conselhos esses. Ainda dentro desse tema, dessa pergunta, pastor, depois
de se tornar membro da igreja local, qual seria o dever para aquela igreja, né, do membro, aí nós temos aqui mais uma recomendação, então, o item 4. Né? O membro deve dar seu dízimo e suas ofertas à igreja. Muito importante isso, né, pastor? A Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela advenha a maior abastança. E essa palavra de Malaquias, alguns declaram, como estamos agora no Novo Testamento, e a lei do Antigo Testamento, dada por Deus a Moisés, já não impera em nosso meio, algumas pessoas são contra o dízimo, dizendo que agora não é mais para dar dízimo. Acontece que o texto da Bíblia Sagrada, onde fala a respeito do dízimo do Antigo Testamento, diz que Deus levantou, na semelhança de Moisés, um outro, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele, então, é esse tipo de pessoa que suplanta, que vai além da autoridade de um Moisés. 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 4. Muito bom, pastor. E o senhor tem uma matéria na página da igreja, disponível na internet, na nossa página, um estudo que o senhor lá publicou no passado, em que fala acerca dessa passagem de Malaquias, que acabou de ser mencionada, Malaquias capítulo 3, versículo 10. Ali o senhor, tenho a permissão aqui do senhor para poder divulgar aqui aos nossos ouvintes o que o senhor escreveu acerca desta passagem. Estaria muito claro que essa repreensão que está prevista aqui em Malaquias 3 e 10 se dirigia à nação toda, aos filhos de Jacó, a toda a nação de Israel. Deus disse que todo o povo estava roubando, retendo o dízimo, ou ao menos parte dele, assim como ofertas alçadas. A expressão, então, todos os dízimos, que acabamos de ler, poderia ser traduzida também como dízimo inteiro, possibilitando essa interpretação. De qualquer forma, se o povo tivesse retendo o todo ou apenas parte dos dízimos, estariam retendo o que pertencia ao Senhor. Então, o senhor termina aqui, o texto é longo, mas os ouvintes podem ir lá, estar procurando ali na nossa página. O senhor conclui: aqueles que pretendem relegar esse texto a uma advertência limitada ao corpo sacerdotal, deixam de notar as declarações do próprio Deus, que lemos no versículos 6 e 9. Deus está assim, sem sombra de dúvida, requerendo os dízimos ou parte deles que o povo estava retendo. Então, o senhor tem aqui um estudo muito bom, aliás, não só esse, como vários estudos publicados na nossa página, que está disponível aí
a todos aqueles que desejam pesquisar sobre o tema. E qualquer dúvida pode estar aqui nos enviando também as perguntas. Pastor Natanael, ainda dentro da mesma pergunta, eu creio que para finalizar este tópico, nós temos então, depois de se tornar membro da igreja local, qual é o dever para com aquela igreja? Nós temos aqui então o último tópico desta pergunta, item 5. O membro deve participar o mais possível dos trabalhos de sua igreja conforme as suas aptidões. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8. Muito bom, pastor. Agora nós, avançando um pouco no nosso estudo, estamos levando aí aos nossos ouvintes a todas as manhãs, deveres para com os outros cristãos. Acabamos de analisar os deveres do cristão para com a igreja. Então agora vamos mudar um pouco o foco. Quais os deveres para com os outros cristãos, né? Com a seguinte pergunta, então, iniciando esse novo tema. Qual é o principal dever de um cristão para com o outro? Seu primeiro e principal dever é amar o seu irmão. Um novo mandamento vos dou, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros os ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João capítulo 13, versículo 34 e 35. E ainda encontramos em 1 Pedro 1, 22. Purificando as vossas almas na obediência à verdade, para a caridade ou amor fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente, uns aos outros, com um coração puro. Essa é a recomendação, que são deveres dos outros cristãos, de cristãos para com outros cristãos. E como se deve expressar esse amor, pastor? Esse amor deve expressar-se não somente em palavras, mas em ações. E um exemplo disso é João 3, 17 e 18. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E quais são alguns desses atos de amor que o cristão precisa, né? Pratica para com o seu irmão? Ser benigno e misericordioso. Antes, Efésios, né? Efésios 4, 32. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos
uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Repetindo Efésios 4:32. O próximo ato de amor seria o quê? Suportar E perdoar. e perdoar. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses capítulo 3, versículo 3. E ainda Mateus 18, versículo 35. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. 3. Considerar os outros superiores a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Temos ainda a servir. 1 Coríntios 10, 24. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, para servir-vos uns aos outros, pela caridade. Gálatas 5, versículo 13. Ninguém busque o proveito próprio. Antes, cada um o que é de outrem. 1 Coríntios 10, 24. Muito bom. Ensinar e admoestar. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. E avançando ainda, pastor, nesse mesmo tema, nessa mesma pergunta, de quais seriam então alguns desses atos de amor que o cristão pratica, que o irmão pratica para com o seu irmão, ou seja, aquele relacionamento que devemos ter dentro da igreja. É verdade. Ao quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, fazer valer esse salmo, né, pastor? Temos também que o último subitem, então, submeter-se, né, um ao outro. Né, como é difícil, né, na prática, né, mas temos que observar essa recomendação. Então é Efésios 5, 21, né? Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Né? E também confessar, né? Confessar suas faltas ao seu irmão e orar por ele. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Agora essa aqui, pastor, essa é a última desse tópico. Prestar auxílio material conforme a necessidade. Isso está baseado em Tiago capítulo 2, versículos 15 a 16. Nós lemos já, mas o versículo 16 não. Aliás, lemos o 16 e deixamos o 15. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? E como vemos isso, né, pastor, infelizmente, né, não no nosso meio, graças a Deus, que aqui nós pregamos o amor entre os irmãos,
e a fraternidade, né, mútua, né? Mas é para se pensar e se meditar nessa questão. Estamos já praticamente chegando ao nosso final, pastor, mas eu creio que ainda dá tempo de dar uma pincelada no próximo item relativo a esse tema, deveres para com os outros cristãos dentro da igreja. Nós temos aqui a seguinte indagação: qual dos itens supramencionados que acabamos de ler, que desobedecido traria graves consequências? Acabamos de ler então todos os itens, né, que seriam os deveres dos cristãos uns para com os outros. Foram 8 no total. Então nós vamos agora tentar rebater um por um, né, acerca de caso de desobediência, qual seria então a consequência, pastor? Vamos apenas dar uma pincelada aqui para deixarmos para a próxima semana esse... Se não perdoarmos aos nossos irmãos, a consequência é: nosso Pai Celestial não nos perdoará. Esta declaração de Cristo foi proferida em conexão com a oração dominical e recebeu ênfase de sua parte nessa extensa parábola. Mateus capítulo 6, versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Pois é, pastor. Nós temos também uma citação bastante longa, que é acerca da parábola contida no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35, que infelizmente, pela falta de tempo, nós vamos ter que então abordar na segunda-feira e continuar então com essa meditação, com esse estudo.